É uma alegria estar aqui compartilhando com vocês um pouco do que eu tenho entendido e recebido de Deus. Para quem ainda não sabe, eu sou membro daqui da Igreja da Paz de Boa Vista, mas eu moro em Curitiba como missionária na Jocum. Eu sou tutora na Escola de Estudos Bíblicos, a escola que nós passamos. No período que eu estive lá, eu tenho já formação em teologia, então eu fiz uma pós-graduação em interpretação bíblica e eu tenho me dedicado a estudar as Escrituras porque eu tenho percebido a necessidade que nós temos de conhecer a Deus e a Sua Palavra. Então, eu quero compartilhar um pouco do que eu tenho entendido e do que eu tenho aprendido. Essa palavra que eu vou falar com você hoje foi, na verdade, resposta de uma proposta da escola do Tito. Nós começamos em 2020 e a proposta era que nós saíssemos para o prático ainda em 2020. Só que talvez 1 ou 2 dias antes de nós viajarmos, veio a pandemia, fechou tudo e nós não conseguimos viajar. Então, agora, mais de 1 ano depois que nós conseguimos, Deus mudou os nossos planos e nós viemos para cá, para Roraima, para trabalhar com esse prático. Então, no início da escola, nós recebemos uma palavra, cada uma de nós alunas, e eu recebi a palavra destemida como identidade para o prático, para a escola. E então o Genildo nos desafiou a montar uma ministração em cima dessa palavra. E eu entendi sobre Josué 1. Mas antes de começar, eu quero trabalhar com você um pouquinho do contexto de Josué. Por que está escrito, como que foi, o que estava acontecendo na nação para que fosse escrito esse livro. Então, nós começamos lá em Gênesis. Nós vemos que Deus é o Deus criador, Ele cria a natureza, Ele cria o homem, Ele cria todas as coisas e tudo é bom e é perfeito, até que o homem escolhe desobedecer a Deus e se rebelar contra Deus. E aí nós temos a queda da humanidade, nós temos o pecado. E logo em seguida, então, Deus ele já promete o Redentor. E aí, então, a partir disso, ele começa a trabalhar nesse processo de redenção, de enviar alguém. E aí nós temos a escolha de Abraão em Gênesis 12, quando Deus faz uma aliança com Abraão. E ele faz algumas promessas, e uma dessas é que eles seriam uma grande nação. E outra coisa que ele fala é que eles seriam escravos no Egito. E aí nós vemos isso se cumprindo já a partir de José, que eles vão para o Egito. No Êxodo nós já temos Israel, nação escrava no Egito. E aí, então, nós vemos em Êxodo que Deus tira Israel do Egito com mão poderosa, Ele livra eles, tira eles do poder de Faraó. E Deus faz isso derrotando os deuses do Egito, nós vemos isso nas pragas. E a 10ª praga, que era a morte do primogênito do Faraó, nós vemos Deus destruindo os deuses do Egito. Que o Faraó, eles acreditavam que era a encarnação do Deus Ra, o Deus Sol. Então, Deus vai e mata o filho do Faraó. E ele se mostra e ele se estabelece não só para Israel, mas para todos os povos como o Deus da terra. O Egito era o império mais poderoso da época e Deus se mostra superior aos deuses do Egito. E aí, então, nós vemos Deus tirando o povo do Egito, Deus livrando Israel. E aí, então, ele chama eles para o deserto, nós temos isso em Êxodo, e ele chama eles para a adoração. E a ideia é que ele vai levá-los para a terra prometida. E nós vemos esse desenvolvimento. Ainda no deserto, Deus dá as leis para o povo, ele começa a formar Israel como nação agora. Então, ele dá as leis, e a ideia das leis é que o povo seja santo como Deus é santo. A ideia era que os povos ao redor olhassem para Israel e vissem: esse povo é um povo santo, é um povo diferente, e essa ideia é que os povos ao olhassem para Israel, olhassem para o Deus de Israel. E vissem: é um Deus santo, é um Deus diferente. É exatamente a proposta que nós temos hoje, quando a Bíblia fala que nós deveríamos ser santos como Ele é santo. Que as pessoas olhassem para nós como cristãos e reconhecessem que existe um Deus que é santo e que é diferente dos outros. Amém? E aí, a partir disso, nós temos Números. A ideia de Números é que eles chegam à beira do Rio Jordão para entrar na Terra Prometida, mas por causa da incredulidade, eles não entram e Deus, então, disciplina eles. Ele diz: porque vocês ficaram 40 dias espiando a terra e voltaram com incredulidade, então vocês vão ficar 40 anos no deserto. Conforme os 40 dias, vocês vão ficar 40 anos. Então, toda geração que viu a mão poderosa de Deus manifestando, livrando eles do Egito, agora eles morrem no deserto porque eles não confiaram.
E outra geração se levanta no deserto, a próxima geração, e essa geração, sim, herda a terra prometida. Nós entramos em Deuteronômio, que nós dizemos que é um pacto de amor que Deus faz com o povo. Ele faz uma aliança, ele fala algumas coisas, como ele vai ser, o que ele vai fazer, vai abençoar ou não o povo, e o povo faz essa aliança com Deus. Isso acontece já Deuteronômio é uma série de discursos que Moisés faz ao povo, antes de entrar na terra prometida. E aí, em Deuteronômio 28, nós temos bênçãos e maldições, que Deus fala que vão ser respostas às ações do povo. E é interessante que hoje a gente pensa assim, fulano está amaldiçoado, foi o diabo que amaldiçoou fulano. Meu Deus, Deus me livre do diabo me perseguir, me amaldiçoar. Só que a maldição, ela não é da parte do diabo. A maldição, ela é um resultado da escolha de não honrar a Deus e não honrar os princípios de Deus. Então, isso não vem do diabo, vem das nossas próprias atitudes. Então, não precisa ter medo do diabo, ele não tem tanto poder assim. E aí, nós entramos, então, em Josué. Moisés morre porque ele pecou em determinado momento contra Deus. E aí, Josué, então, quem fica encarregado de dirigir o povo, de levar o povo para a terra prometida. E aí, eu quero pedir que você abra lá em Josué 1, então, para que nós possamos ler. Josué 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Então, aqui nós vemos que Deus, ele passa, então, essa liderança para Josué. E eu quero perguntar para você imaginar como que deveria estar o coração de Josué. Nós vemos que Moisés, ele é considerado o maior profeta de Israel em toda a sua história como nação. Então, agora, Moisés é morto e Josué precisa lidar com o povo, ele precisa assumir esse lugar que era de Moisés. Então, ele devia estar um pouco preocupado, certo? Meu Deus, como que vai ser agora? Imagina o líder dele, a pessoa que conduziu ele, que liderou ele, agora já não está mais com ele. E ele pegou essa parte bem de entrar na terra e conquistar a terra. E aí nós vemos, então, agora que Deus ele vai encorajar Josué. E aí eu quero ler com você a partir do versículo 6, que fala: Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, ser forte e corajoso. Só um minuto. Ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Eu já vou trabalhar com você sobre isso, mas antes eu queria mencionar para você sobre a lei de Deus que ele menciona aqui. A lei que o servo Moisés deixou, e depois ele vai falar sobre o livro da lei. Eu quero fazer uma menção a Romanos 8:1. Não precisa abrir, mas eu vou ler aqui para você. Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, nós vemos que existem duas leis aqui.
nós temos a lei do Espírito e a lei do pecado. E aí eu não vou trabalhar detalhadamente com vocês sobre lei, se é boa, se é ruim, porque o Ireu, ele veio aqui, ele trabalhou de forma brilhante com vocês sobre isso, a importância da lei, o benefício da lei. Mas eu quero trabalhar só rapidamente essa ideia da lei do pecado. A lei do pecado é a que habitava em nós por causa da queda da humanidade. Nós estávamos afastados de Deus, alheios a Deus por causa do pecado. Então, quando Jesus morre por nós, quando nós somos integrados ao corpo de Cristo, agora a lei do pecado ela já não tem mais poder sobre nós. E aí ele menciona também a lei do Espírito. Agora o que começa a agir em nós é a lei do Espírito de Deus. Porque o Espírito Santo habita em nós e ele vai nos dirigir para que nós possamos viver de acordo com a lei de Deus. E o que é a lei de Deus? Para as pessoas do Antigo Testamento, aqui para Josué, o livro da lei, toda a lei, é essa lei que eles receberam aqui, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, essa é a lei de Deus. A lei de Deus ela é boa e ela expressa o caráter de Deus. Então, só para vocês entenderem, existe a lei do pecado, que sim, era uma lei má, mas é uma lei que nós não estamos mais submetidos a ela, porque Jesus já venceu na cruz. Agora, nós vivemos de acordo com a lei do Espírito, que nos capacita para cumprir a lei de Deus, certo? Então, era essa lei, exatamente essa lei que Josué ele tinha que cumprir, a lei de Deus. E aí eu quero trabalhar com você o versículo 6 e o versículo 9, que ele fala, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. E o 9, não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Nesses dois versículos, o ser forte e corajoso ele é acompanhado com um porquê, com uma causa. Seja forte e corajoso por quê? Ele não está dizendo, você tem que ser forte e corajoso para herdar a terra. Ele está falando, por que você vai herdar a terra, então você tem que ser forte e corajoso. Não era condicional a ele ser forte e corajoso. E a mesma coisa, ele não tinha que ser forte e corajoso para Deus se compadecer dele e ser com ele. Porque Deus era com ele que ele deveria ser forte e corajoso. O ser forte e corajoso era um resultado da presença de Deus com ele, da conquista que Deus ia proporcionar para eles. E é exatamente isso hoje. Você não precisa ser forte, corajoso, trabalhar e lutar para ser aceito por Deus. Essa não é a proposta do Evangelho. Você não precisa jejuar por não sei quantos dias, ou trabalhar na igreja, ou se envolver com a célula, para Deus olhar assim, acho que trabalhou bastante, pode ser aceito. Não é essa a proposta. Você já é aceito por Deus. Agora, a sua vida, a sua caminhada vai ser só um resultado da razão de que é que você foi aceito por Deus, que Deus te salvou, que Deus amou você, por isso que você vai fazer todas essas outras coisas. Ok? Então, no versículo 7, vamos voltar um pouquinho. Então, somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Então, aqui, agora você não precisa ser forte e corajoso para ter a presença de Deus. Você não precisa ser forte e corajoso para herdar a terra. Você já vai fazer isso. Ser forte e corajoso é um resultado. Mas você precisa ser forte e corajoso para cumprir a lei. Agora, para que você cumpra a lei de Deus, para que você ande de acordo com as verdades de Deus, isso vai exigir de você coragem, força e uma postura sua, uma determinação. E aí eu quero desenvolver um pouquinho o versículo 7, que ele fala, para fazer segundo toda a lei. E aí a ideia aqui é toda. Se você tem um download, você começa a baixar um aplicativo, eu quero, sei lá, o WhatsApp, que eu troquei de celular. E eu vou fazer um download do WhatsApp. E aí começa a baixar e você baixa até 99%. E aí precisei desconectar da internet. Você tem o aplicativo no celular agora? Com 99%? Mas já tem 99%, faltou só um. Tem? É exatamente isso. Se você cumpre, ou você cumpre toda a lei de Deus, ou você não cumpre a lei de Deus. E aí, Tiago 2, 10 e 11 fala o seguinte, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. A nossa obediência a Deus, a nossa obediência à lei de Deus, ela precisa ser completa.
Ou é tudo ou é nada. E aí, o papai conta a história do cara que roubou uma corda. Talvez você já tenha ouvido. O irmão foi confessar para o pastor que ele tinha roubado uma corda. Ele estava muito triste. Como que ele fez aquilo? Meu Deus, que arrependimento. E aí ele vai chorando e ele confessa para o pastor: pastor, eu roubei uma corda e agora? E o pastor: tudo bem, meu irmão, você confessou, está arrependido, está perdoado, vai lá e devolve. Confessa para a pessoa que você roubou e devolve. E aí ele vai lá: poxa, que alívio. Só que ele não contou para o pastor que na ponta da corda tinha um boi. Então, foi legítimo o arrependimento? Foi legítima a obra? E quem que vai dar conta disso? O pastor não está vivendo com ele para saber se ele está cumprindo toda a lei. O seu discipulador não fica, pelo menos não é normal que o seu discipulador lhe ligue todo dia, tá? Só para avisar. Seu discipulador não lhe liga todo dia para saber se você está cumprindo tudo que Deus espera de você. Quem que vai dar conta? É você. E aí ele fala também no 8 ainda: não cesses de falar deste livro da lei. E aí eu vou para Mateus 12, 34, que fala: pois a boca fala do que está cheio o coração de Deus. Perdão, a boca fala do que está cheio o coração. E aí, quais são as suas palavras? Quais têm sido as suas conversas? Aqui na igreja, não, tudo certo, olha só, eu sei tantos versículos decorados. Mas chega lá no seu trabalho que não tem nenhum crente e você muito menos diz que é crente para eles não ficarem te cobrando, você conta piada imoral, você ri de piada imoral, você tolera mais conversas. Não tem ninguém lá para te denunciar e perguntar: mas você não é crente? A sua boca fala do que o seu coração está cheio. Do que você tem enchido o seu coração? Será que é a lei de Deus que enche o seu coração, que você gasta o seu tempo ouvindo ela, se enchendo dela? Se a sua boca, se você não fala sobre a lei de Deus, e a ideia aqui não é que você vai sempre recitar versículo e ser inconveniente recitando versículo por aí. A ideia é que as suas palavras, elas estão de acordo com o que Deus acha justo, com o que Deus acha correto ou não. E se as suas palavras não expressam isso, provavelmente é porque o seu coração não está cheio da lei de Deus. E o reino de Deus agora, ele é um reino no coração. Então, se as suas palavras não expressam sobre a lei de Deus, se as suas palavras não expressam sobre o caráter de Deus, a verdade de Deus, então é porque o seu coração não está cheio da lei de Deus. E se o seu coração não está submisso às leis de Deus, ao reino de Deus, então eu tenho uma péssima notícia para você. Talvez você não tenha entendido o reino ainda. Então, nós precisamos encher o nosso coração para que as nossas falas expressem sobre a lei de Deus e o caráter de Deus. Nós precisamos absorver isso. E muitas vezes, talvez nem vai ser lendo. Eu gosto de ouvir versículos, o livro, a leitura, né? Talvez a ideia seja que você vá ouvir pregações, você vai ouvir os próprios livros da Bíblia. A gente tem um aplicativo que reproduz o áudio da Bíblia. Enquanto você enche o seu ouvido, você vai crescendo em fé, o seu coração é cheio, e isso reflete diretamente nas suas falas, nas suas ações, em cumprir essa lei. Amém? Também o versículo 8 fala: medita nela dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, de novo, tudo que está escrito, tudo quanto está escrito. E aí, Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que tem ocupado a sua mente? No que é que você tem meditado? O que domina a sua mente? O que domina os seus pensamentos quando você vai dormir, quando você acorda, durante o dia?
Porque você pode estar aqui, poxa, olha só que crente. Mas você está cobiçando a irmã. E é interessante porque os 10 mandamentos, que são o resumo da lei, nós trabalhamos com ações práticas, não adultere, guarde o sábado. E aí chega no 10º mandamento, você sabe qual é o 10º mandamento? Não cobiçarás. E aí entra totalmente no subjetivo. Eu não conheço a sua mente, eu não conheço o que você sente. Quem que vai dar conta disso? O seu pastor não vai dar conta se você não enche a sua mente da lei de Cristo. Não é a lei de Deus que governa a sua mente. Quem que vai dar conta? Quanto tempo você tem passado meditando na lei de Deus? O quanto isso é atraente para você, o quanto isso é importante e relevante para você. Porque isso fala diretamente sobre a sua prioridade. Sobre o que você valoriza, sobre o que você coloca em primeiro lugar. E realmente nós não conseguimos cumprir essa lei plenamente. Mesmo que nós temos Cristo em nós, mesmo que nós reconhecemos Jesus, é impossível, nós ainda vivemos nessa humanidade caída. Nós ainda temos esse corpo caído. Mas nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo é quem nos auxilia, quem nos empodera e nos encoraja para que nós possamos cumprir essa lei. E aí eu quero voltar lá em Romanos, de novo. Agora Romanos 8, 26, que fala o seguinte: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então o Espírito Santo é quem pode nos guiar para que nós possamos caminhar em vitória. O Espírito Santo é quem nos guia para que nós possamos conseguir viver essa lei de Deus. Porque por nós mesmos nós não conseguimos. E Deus não olha para você com desprezo quando você peca. E Salmos fala que Ele sabe que nós somos pó. Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe como nós somos e como nós vivemos. Mas nós precisamos querer e pedir ajuda do Espírito Santo. Porque Ele é quem vai nos ajudar, Ele é quem vai nos dirigir. Entendendo que tudo, a nossa mente, as nossas emoções, o nosso coração, as nossas palavras, elas precisam estar debaixo do senhorio de Cristo. E de acordo com a lei de Deus. E tem uma expressão, eu até tatuei, não vai dar para ler, que eu usei a letra do papai para ele poder eu deixar eu tatuar, que é corandel, é latim, e significa diante da face de Deus. Tudo que nós fazemos, tudo que nós vivemos, tudo que nós falamos é sagrado. Nós vamos trabalhar um pouco melhor sobre isso no panorama, falando sobre a cultura grega, mas isso que nós temos hoje de separar o sagrado do secular, isso é cultura grega, o dualismo. Se eu vou para a igreja, então isso é sagrado. Se eu vou para a faculdade, então isso é secular e é comum. Deus me livre de mentir na casa do Senhor. Mas eu enganar o meu chefe, eu mentir para o meu chefe, tudo bem. Eu estou no meu emprego, não estou na igreja. Tudo o que nós fazemos é diante da face de Deus. E tudo o que nós fazemos é sagrado. Levítico é exatamente essa ideia de que tudo é santo. Você vê que Deus, ele tem uma lei, ele interfere sobre tudo. Porque Ele é Deus, Ele tem esse direito. E porque Ele quer expressar, Ele quer que o povo expresse a santidade dEle. E assim, não só com Levítico, não só com Pentateuco, mas aqui. E nós temos muito mais facilidade, nós temos muito mais recursos do que essas pessoas tinham para cumprir a lei de Deus. Nós temos apoio de pastores, nós temos apoio dos nossos líderes, nós temos recursos de pesquisar e de entender sobre a lei de Deus. A própria Bíblia, no Novo Testamento, ela explica e ela traz à luz o Antigo Testamento. Então, nós não temos desculpas diante de Deus. E quem vai dar conta? Deus vai dar conta. Porque nada é oculto diante de Deus.
Deus, Ele é Senhor sobre tudo. Então, em todas as áreas, nós devemos trazer a lei de Deus, nós devemos meditar, nós devemos procurar entender sobre a lei de Deus. Não tem nada, não tem nenhuma área da nossa vida que não seja do interesse de Deus. Que Deus fale, essa parte eu não quero saber, por favor. Tudo Deus quer participar e Deus quer ser o centro. E é direito dele, certo? Já que Ele é o Criador, já que Ele é o Senhor. Quero convidar você para ficar em pé. E essa canção que nós cantamos, eu gosto dessa parte que ele canta, suba, dia e noite suba a ti a nossa adoração. E a ideia de quando nós falamos de adoração, não é simplesmente de cantar uma música ou de fazer uma oração. A ideia de adoração é de que tudo que nós fazemos é adoração a Deus. Tudo que nós fazemos precisa estar de acordo com o caráter de Deus, porque tudo que nós fazemos é diante de Deus e é adoração a Deus. Até o sono, que ele canta dia e noite, né? Então, à noite, o que eu faço à noite? Eu durmo. Mas até o sono é sagrado. Deus criou o seu corpo com a necessidade de dormir, de descansar. Então, quando você dorme, você louva a Deus e você adora a Deus, porque você está desenvolvendo uma parte que Deus criou para existir, que é o sono. Então, tudo é sagrado. Não tem nada que não esteja na lei de Deus. E nós precisamos conhecer a lei de Deus para que nós possamos viver de acordo com ela em todas as áreas da nossa vida. Amém? Deus, obrigada porque você nos revela a tua palavra. Obrigada porque você já deixou ela revelada e você, Espírito Santo, se propõe a nos ensiná-la e a trazer luz sobre ela para nós. Eu quero pedir que você nos ajude, Espírito Santo, a viver de acordo com a lei de Cristo, viver de acordo com a lei de Deus, que é uma lei boa, perfeita e agradável. Nos ajude a ser fortes e corajosos para que nós possamos escolher não andar de acordo com o que o mundo pede ou com o que as nossas vontades querem, mas que você possa alinhar o nosso caráter à tua lei, para que nós possamos cumpri-la e vivê-la de maneira excelente, para que quando chegue no grande dia nós possamos olhar para ti e falar, eu vivi de acordo com a tua lei, eu cumpri a sua vontade para mim. Espírito Santo, nos guie ao entendimento da verdade. Nos ajude a cumprir. Só em Ti nós conseguimos cumprir e aceitar a Tua verdade. Então, nos direcione na Tua verdade. Trabalhe em nosso coração. E que o Seu nome seja glorificado no final da nossa vida. Que as pessoas possam testemunhar como nós tememos ao Senhor e como outras pessoas foram alcançadas por causa do nosso temor a Ti. Que nós possamos expressar a Tua santidade. Que as pessoas olhem para a nossa vida e elas dizem, existe um Deus, e Ele é santo e Ele está revelado nessa pessoa. Seja exaltado na nossa vida, em nome de Jesus. Amém.